Porque uma pessoa que faz isso, me desculpa, ela não tem valor. Fala pessoal, hoje eu tô aqui nesse vídeo para ter uma conversa com vocês. Eu quero conversar com vocês sobre, até acho que é uma curiosidade que muitos de vocês têm, de como que é ir numa cabine de imprensa. Eu vou explicar o que é a cabine de imprensa, como que a gente consegue, né? E pra tirar aquela dúvida, né? Aí tu vai assistir o filme porque aquela empresa te chamou. Tu tá vendido pra falar bem do filme. Não é por aí, tá galera? Eu acho que existem algumas coisas que acontecem, mas não é nesse sentido que talvez muitos de vocês imaginem. Vamos lá, o que acontece? Uma cabine de imprensa ou uma premiere de um filme é quando a produtora daquele filme, né, o estúdio responsável por aquele filme, ele chama a imprensa que cobre aquele filme, né, para assistir antes. Porque pensa, imagina se todo mundo que tem canal tivesse que ir no cinema pagar para ir assistir o filme. É complicado, né? Então tu tem que investir para ir lá. Então as empresas elas chamam a galera para ir assistir. Eu já fui a algumas cabines, né, principalmente também por alguns motivos. Entre esses motivos está o tamanho do canal. Obviamente, muitas empresas, pelo menos, não chamam qualquer um, e quando eu digo qualquer um, tem um critério ali de quantidade de inscritos, de quantidade de seguidores que a pessoa tem no Instagram e por aí vai. Então, não é tão simples assim de conseguir. Então, a partir do momento que você alcança um nível, você começa a ser notado, você corre atrás também e você vai conseguindo, né? Algumas empresas são mais legais do que as outras para chamarem e tal, mas, enfim, de uma maneira geral, é assim que funciona. E nos últimos tempos eu tenho ido a algumas cabines de alguns filmes que me interessam. Também não vou em tantas porque, por exemplo, eu não moro em São Paulo, que é onde tem as maiores cabines, né? Moro em Campinas. Então, há um deslocamento para eu ter que ir até São Paulo, tal. Então, é um certo transtorno, entre aspas, também, né? No meu caso falando. Mas, por exemplo, eu já fui na cabine de Barbie, na cabine de The Flash. Essa semana aqui, agora que eu tô gravando esse vídeo, eu fui na cabine de The Wicked, parte 2, né? E fui de outros filmes também ao longo desse período que o canal aqui existe. E o que acontece? Quando você está falando de um filme grande, desse tamanho, como Barbie, The Flash, Wicked, tu tem um documento que tu tem que assinar de que você não vai divulgar nada de spoiler sobre o filme até tal dia e tal horário. Então, por exemplo, agora, Wicked. Eu assisti o filme 2 semanas antes da estreia. Imagina se todo mundo que assistiu antes da estreia sair por aí contando tudo o que acontece no filme. São, de certa forma, os chamados vazamentos, né? Que no caso seriam vazamentos reais. Mas a gente assina um documento. Aquilo tem um valor legal. Então eu não posso, depois que eu assinei aquele documento, falar, olha, no filme acontece isso, isso e aquilo, tal pessoa morre, no final acontece isso, ai meu Deus, e tem essa cena aqui que é sensacional, ou então o contrário, né? Nosso filme é horrível porque nosso final não faz nenhum sentido, nossa, meu personagem favorito morreu. A gente não pode. Então, o que tem escrito nesse documento, que é um documento assim de mais ou menos uma página, são coisas relacionadas a isso. Então, o que tu assina é: não posso revelar spoilers do filme. O que eu posso é falar se eu gostei, se eu não gostei, né? E basicamente, sem dar spoiler, por que eu gostei, por que eu não gostei, né? Então, isso é basicamente o que tem escrito nesse documento. Eu não posso mostrar o documento aqui, porque eu acho que, por uma questão legal, eu não deveria, eu nem sei se pode ou se não pode, sinceramente, mas eu prefiro não me arriscar, ok? Mas estou dando a minha palavra que nesse documento que tu assina quando tu vai assistir o filme, tá escrito esse tipo de coisa. O que você pode e o que você não pode fazer, tu assina ali e a partir daquele momento que você concorda com os termos, tu tem que aceitar. Apesar de muitas vezes a gente vê por aí, antes do dia e horário falado que pode dar spoiler, tem gente publicando. E aí é que entra os valores de cada um. Porque uma pessoa que faz isso, me desculpa, ela não tem valor. E o que a empresa deveria fazer? Nunca mais chamar aquela pessoa, ou pelo menos dar um gelo. Tipo, tu cometeu um erro, porque tipo, a pessoa não vai ser presa por causa disso, né? Pode acontecer, ela ser xingada na internet, né? E o próprio estúdio deveria fazer alguma coisa. Então já pensou, eu fui lá assistir agora o Wicked.
Aí eu gravo um vídeo aqui pro meu canal, falo, foda-se o documento que eu assisti. Vou dar todo o spoiler só pela view. Porque tá cheio de gente querendo saber o que aconteceu no filme. Mas o meu valor, a minha palavra, vale mais do que qualquer view, qualquer centavo de real, de dólar, no caso aqui do YouTube, que eu ganhe com qualquer vídeo. Então uma pessoa que faz isso, ela não tem valor. Me desculpa, me julguem, mas ela não tem valor, porque ela está colocando a visualização e o dinheiro acima dos valores. E nada pode ser acima do seu valor. E aí entra uma outra questão. Você não é obrigado, e nem desobrigado, a falar bem ou mal do filme. Você apenas recebe o convite, tu aceita ir lá, tu aceita que não pode falar spoiler antes da data, e pronto. A partir desse momento, se tu gostou ou não do filme, o problema ele é único e exclusivamente seu. Então eu fui lá ver o filme e gostei do filme. Eu vou vir aqui e falar pra vocês, eu gostei do filme por causa disso, disso, disso. Assim como se eu não gostar do filme, eu vou vir aqui, e qualquer um deveria fazer isso, e falar, eu não gostei do filme. Eu gosto de algumas coisas, não gosto de outras. Quando eu falo que eu gosto, eu digo que eu gosto. Quando eu digo que eu não gosto, eu falo não gosto. Porque tecnicamente, qual é a diferença? De eu ir na cabine ou de eu comprar um ingresso e ir no cinema aqui da minha cidade assistir? Tecnicamente nenhuma. O filme que eu vou assistir, ele é o mesmo. O que eu acho que pode acontecer é a gente ficar vaidoso. Ai, nossa, a Warner me chamou pra ver tal filme. Nossa, eu tava lá, eu vi antes de todo mundo. Agora que eu vi antes de todo mundo, eu vou falar que o negócio que eu vi antes de todo mundo é ruim? O que pode acontecer é isso. Mas deveria acontecer? Não deveria. Mas o que pode acontecer é isso. Agora, não, tu fui lá assistir? Fala bem do meu filme, vai, porque tu veio aqui assistir, eu te dei essa chance de você ver o filme antes de todo mundo. Pô, me ajuda aí, pô. Né, eu te ajudei, tu viu o filme antes. E por que eles chamam antes? Né? Pra gente ter tempo de fazer uma análise melhor, mais bem elaborada, de pensar um pouco mais, né? O meu vídeo de spoiler já tá pronto, tá programado. Dia 18, 1h da tarde, vai entrar a crítica com spoilers de Wicked Parte 2, eu contando o filme inteiro, né, etc. Mas até esse dia, esse horário, não vai sair nada. Então, isso de, o cara se vendeu, nossa, isso e aquilo. O que pode acontecer é, o estúdio ele te chama para você fazer propaganda do filme. Mas a propaganda do filme não inclui falar, gente, o filme é ótimo, maravilhoso, vai lá assistir. O que a gente vê é, vai lançar o filme tal, nesse dia, nesse horário, aí a pessoa dá a sinopse do filme, o filme fala sobre isso, isso e isso, e pronto, acabou. Em nenhum momento há uma opinião. Porque eu acho que todo mundo que está me assistindo aqui é inteligente o suficiente para saber que uma opinião, ela é pessoal. Então eu não posso, dar a minha opinião baseado em outra coisa que não aquilo que eu achei. Até porque isso é errado. Se existem pessoas que fazem isso, essas pessoas também estão erradas. Mas assim, sinceramente, isso dos canais que eu acompanho, aqui no Brasil pelo menos, isso eu nunca vi, tá? Sendo bem sincero, isso eu nunca vi. O que eu vi é propaganda, mas sem opinião, até porque não pode, né? E o que eu acho que acontece, e é natural até que aconteça, é essa questão da vaidade. Mas até aí, não é uma coisa imposta, não é uma coisa obrigatória, é uma coisa da pessoa. A pessoa está se sentindo importante, então ela vai valorizar mais aquele produto. Mas, até que ponto, né? E eu vou fazer uma meia-culpa aqui para mim também. Apesar de eu manter minha opinião firme. A primeira cabine de imprensa que eu fui foi naquela mesma época, né? Teve Barbie e Flash, foi mais ou menos na mesma época. Agora não vou lembrar qual das duas que foi primeiro. Mas o filme do Flash ele foi, assim, arregaçado na internet. Eu amei o filme. E eu vi o filme novamente, depois da cabine, até para depois tirar a dúvida. Nossa, mas será que eu gostei tanto só porque eu fui chamado? Ou será que eu gostei tanto porque eu realmente gostei? E aí eu cheguei à conclusão que eu realmente gostei. E é a minha opinião particular. Mas eu fiquei com essa, nossa, mas será?
E a Barbie é a mesma coisa. Eu amei, só que esse todo mundo amou, então aí também tira das minhas costas, né? Ah não, eu amei, todo mundo amou, então temos um consenso. Agora, o Flash, nossa, eu amei, tá todo mundo batendo no filme. Putz, será que eu tô vaidoso? Me parece que não foi o caso. Mas pode ter acontecido, pode ser que eu tenha exagerado um pouco e tal. Mas em nenhum momento eu fui obrigado a falar bem do filme. Então, acontece. E cada um tem uma vivência de vida diferente. Um filme que eu vou achar maravilhoso, você vai achar horrível. Um filme que você vai achar maravilhoso, eu vou achar horrível. E acontece, é normal. A gente só tem que separar a opinião de clickbait, né? Porque Madame T é melhor que Capitão América 2, eu acho que é meio impossível, né? Da pessoa realmente achar isso. Porque se a pessoa realmente acha isso, pô, aí eu tenho que ficar muito preocupado, muito mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado da conversa, tá? O intuito aqui foi realmente trazer e acho que tirar essa dúvida da galera, né? Então, tá aqui esclarecido, tirado. Qualquer outra dúvida, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um outro vídeo ou então, né, responder você diretamente aqui no comentário. E deixa um like aqui nesse vídeo, tá? Que ajuda muito o canal a continuar crescendo e assim a gente ir cada vez em mais cabines, trazendo cada vez mais conteúdos diferentes e antes de todo mundo pra você, tá bom? Então, capricha aí nesse like e a gente se vê num próximo vídeo.